Olá, bom dia a todos. O Viva Bem começa agora e até às 7 da manhã vamos dividir com vocês o melhor conteúdo sobre qualidade de vida, porque o nosso desejo é que você viva bem sempre. Confira agora os destaques do programa de hoje. Maquiagem para o dia a dia. Ruth Rosa dá dicas preciosas sobre as tendências do universo make-up. Intolerância à lactose. Tudo o que você precisa saber sobre a alergia e como conviver com o problema. Bom, você, mulher que está se preparando para o trabalho ou outros compromissos do dia a dia, o Viva Bem começa dando uma dica especial de maquiagem bem básica com a equipe do Dot Beauty. A especialista é Ruth Rosa. Ruth vai dar algumas dicas pra gente sobre maquiagem. Ruth, começa pela aplicação da base. Que dicas você já daria? Questão de espalhar bem, que tipo de base para cada pele? Olha, assim, a maquiagem é muito complexa. A maquiagem hoje tem de tudo. Produtos que vendem em qualquer lugar, em farmácia, em supermercado. Então, como a gente mora em uma cidade que tem praia, o que eu aconselho é primeiramente a pessoa hidratar a pele, ter esses cuidados básicos, sempre ter um sabonetezinho dentro da bolsa para estar hidratando, um lencinho para tirar a oleosidade. E primeiramente, hoje a gente costuma usar assim, os grandes maquiadores aqui em São Luís, a gente costuma usar sempre o prime, limpa a pele, depois a gente passa um prime para dar uma leveza na pele, para dar um brilho, e depois a gente vem com corretivo, se alguém tem alguma manchinha de sol. Como a gente mora numa cidade que tem muita praia, sol, então sempre tem umas pessoas que têm uma mancha. Então a gente sempre passa primeiro um corretivo para tirar essas manchas e depois a gente vem com a base. Uma base bem fina, não precisa também ser aquela base para deixar você mascarada. A maquiagem hoje é bem natural. Uma pele bem bonita, tira todas as manchas, depois você vem fazendo, passando um lápis para corrigir a sobrancelha. Outra coisa que eu esqueci de falar, a gente tem que sempre andar com protetor solar. Passar o protetor solar antes de tudo. Um rímel e um gloss tá linda para sair durante o dia. No dia a dia já se aplicou a base e não precisa de um pó compacto? Não, porque as bases hoje elas vêm tudo já com base pó. Então é melhor para você usar na sua bolsa, principalmente as pessoas que não sabem se maquiar. Entendeu? Então elas devem usar essa base com pó, que não precisa mais usar mais nada. E passa um blush, um rímel e um glossinho na boca, pronto, tá linda. Fica com cara de saúde, maravilhosa. Eu tô fazendo na minha modelo uma maquiagem pro dia. Uma sombrinha marrom, para dar profundidade no olhar. Sempre deixar a pele assim, com essa cara de leveza, deixar a pele leve. Uma dica do que a mulher não pode fazer com o olho. Não exagerar, nunca exagerar. O menos sempre vai ser demais. Ela vai usar durante o dia. À noite ela pode usar essa mesma maquiagem, retocando mais aqui, esfumaçando mais os cantos dos olhos, para ficar com aquele ar de diva para a noite. E durante o dia essa bem levezinha, aqui bem de leve. Para dar esse ar de mulher moderna e arrumada. Tem alguma restrição para o uso do delineador? Não, o delineador você pode usar a qualquer hora. Temos delineador marrom, temos verde, azul. Então fica ao seu critério. Como a gente está numa estação de verão, que é bem colorida, você pode usar os delineadores verde, azul, rosa, que é o critério de cada um. Preto, o preto que nunca sai, está sempre acompanhando a gente. Você pode usar só o delineador sem sombra, bastante rímel incolor. E o blush, pronto, você tá linda.
Tem a ver com o rosto, né? Tem a ver com o rosto, com a maçã do rosto. Por exemplo, o rosto da Rejane é um pouco oval, então eu passo sempre nesse ossinho que a gente tem aqui na bochecha, ó. Pode ver aqui, você passa certinho. Puxando sempre pra cima. Entendeu? Pra quem tem um rosto mais afilado, você pode abusar, vir mais um pouco aqui na bochecha, entendeu? Passar mais um pouco aqui embaixo, fazer a bolinha e aí vai de cada rosto. O rosa ou marrom, no dela que eu tô passando terra, que é uma das tendências e fica bem, diminui um pouco a bochecha. Eu posso brincar aqui, fazer ela um pouco bronzeadinha. Aí tem o rosa, o laranja também tá muito em alta. Qual a tendência dos batons hoje? Cor ou é seco, brilhoso? Olha, o batom ele continua, o cor de boca continua em alta. E agora são as cores fortes, que são os vermelhos, os laranja, o pink, o uva também, que está muito na moda. E o gloss continua sendo uma das queridinhas das mulheres. E à noite as pessoas gostam de arrasar, usam uma sombra para esfumar, uma sombra preta, uma perolada, bastante rímel nos olhos e um batom vermelho, laranja, que está super na moda, o uva também, que está em alta e sai para arrasar. Deu para ver tudo? Não? Então acesse a nossa página no Facebook TV Viva Bem e curte o nosso conteúdo, tá certo? E veja só o que vem depois do intervalo. Intolerância à lactose. Tudo o que você precisa saber sobre a alergia e como conviver com o problema. O Viva Bem está de volta e hoje a gente veio ao encontro da nutricionista Sandra Titonelli, que hoje vai conversar com a gente sobre um assunto que é um problema para muitos e a gente tem que orientar, tem que dar algumas dicas e informações muito importantes sobre a questão da intolerância à lactose. Sandra, vamos primeiro orientar a população, o telespectador, a respeito com o conceito desse problema, dessa doença, por que algumas pessoas nascem com intolerância à lactose? Olha, geralmente, não vamos generalizar que elas nascem com intolerância à lactose, porque tem muitas pessoas que desenvolvem intolerância à lactose depois de uma certa fase da vida. Tem pessoas que é em criança ainda, tem pessoas que já na fase adulta. A pessoa para de produzir a enzima lactase, né, que faz a digestão da lactose, que é o açúcar que contém no leite, nos produtos lácteos também, né? E aí o organismo não aceita, não sabe digerir. Aí é onde ocorre as reações da intolerância, né, que são diarreia, inchaço abdominal, flatulência, né, que são os gases, e os desconfortos, né, que vai acarretar. A gente tem que chamar a atenção das lactantes que não tem nada a ver com a amamentação, porque às vezes se a criança ou o bebê recém-nascido tem alguma disfunção, as mães já ficam pensando que é intolerância à lactose, será que tem alguma coisa a ver com o meu leite na amamentação? E não é nada disso, né? Não precisa fazer essa confusão entre o leite da amamentação e o leite industrial ou o leite da vaca. Não precisa. Mas tem criança que também vem a desenvolver outros tipos de intolerância, até com o leite da própria mãe. Mas aí já é um outro caso isolado. Não tem uma relação, não tem nada comprovando que tem uma relação com a intolerância à lactose do leite
da vaca. Ela pode surgir a partir do momento que a criança, com 6 meses, 8 meses ou 1 ano de idade, que já começa a consumir alguns produtos que têm lactose. Aí precisa ficar um pouquinho mais atento para algumas reações, né, doutor? Pode surgir desde novinho, como pode surgir depois dos 2, 3 anos de idade, 5 anos de idade, né? Como na fase adulta também. E às vezes a criança surge com intolerância à lactose com 2, 3 anos e você, por ela não ter tido nenhum transtorno antes, nada que você viesse a desconfiar que ela tivesse a intolerância antes, aí você demorar ainda para descobrir, né? Agora, Sandra, a lactose é o açúcar presente no leite. Existem alguns produtos derivados do leite e é bom a gente orientar a população a respeito. Por exemplo, a gente trouxe aqui alguns demonstrativos, como o leite líquido, a manteiga e muitos outros. Agora, podemos orientar em relação aos níveis de intolerância que cada pessoa tem, não é isso? Tem pessoas que têm intolerância total, né? Ela tem uma intolerância muito grave. Então, qualquer grama de produto lácteo que venha conter a lactose, ela vai ter a reação. Outras pessoas não, já tem uma intolerância leve. Então, vamos supor, tem uma pequena porção que ela pode comer, ingerir por dia, ou comer, né, no caso do queijo, pode comer que não vai ter problema. Não vai causar tanta reação, o organismo vai até aceitar um pouco, porque às vezes ele não tem assim, produza em pequena quantidade a lactase, né? Então não vai ter problema. No caso os derivados de leite, o iogurte, os queijos, a manteiga, de repente comendo uma pequena porção talvez não vá fazer mal, mas aí só a pessoa testando, né, para saber. Geralmente, com uma dieta regrada junto ao nutricionista, dá para você saber, né? Por exemplo, eu tenho essa manteiga e uma pessoa com intolerância à lactose e precisa ter questão leve, nível leve, por exemplo. Ela pode vir na composição, saber o percentual de açúcar, de lactose. Tem como saber isso? Tem como ela saber pela composição do produto? Ele não vai ter. Ele vai ter assim, tem lactose ou não tem lactose? Sem lactose. Ele não vem, ainda não temos essa cobrança em relação aos rótulos dos produtos de estar escrito assim, baixo índice, vamos supor, produto normal, mas lá atrás no rótulo, na parte externa na parte de trás do rótulo, vinha escrito que tem pouca quantidade de lactose ou que é reduzido de lactose, mas que ainda contém, mas que é pouco. Tem alguns produtos, a gente não tem assim uma regra geral, não são todos os fabricantes que respeitam essa legislação de colocar essa informação. Mas esse caso é previsto em lei ou depende de cada produtor? Olha, tem lei, só que eles não respeitam. Os fabricantes, infelizmente, não existe aquela cobrança rígida, né? Tem a lei, mas não existe aquela cobrança rígida que tem que ter, né? Então, nem todo fabricante coloca. No caso de uma pessoa portadora de intolerância à lactose, ela pode regrar o consumo numa semana ou num dia, por exemplo, no caso de pessoas com leve intolerância, bem leve, podem pelo menos comer uma vez ao dia algo à base do leite ou não, a cada semana. O que seria mais recomendado? Olha, se ela tem uma intolerância leve, ou seja, o organismo dela vai aceitar uma pequena porção. Aí vai ser de acordo com o que o organismo dela está aceitando. Se aceita uma pequena porção, vamos supor uma fatia de queijo no café da manhã, ou uma xícara de leite e não teve problema, então ela, ao longo da semana ela vai poder estar comendo de vez em quando, ingerindo leite, comendo o queijo, mas não tem uma regra específica para, olha, você tem tantos por cento de intolerância e você pode comer tantos por cento de produtos lácteos, não tem uma regra. Agora, as consequências para quem não segue a dieta certa, para quem exagera mesmo nos produtos à base de lactose, que alerta você poderia estar nos dando à população em relação a esse problema? Olha, é grave, né? Porque causa desconforto, causa dor, são sensações horríveis que a pessoa pode sentir, quem tem a intolerância e não segue a dieta, não continua consumindo os produtos à base de leite e derivados. Então, ele vai ter problema, ele vai sentir mal, ele não vai levar uma vida legal, né? Ele vai estar sempre com dor, sempre com sensação de inchaço, com muitos gases, talvez até atrapalhe, tenha diarreia e que prejudica até em outras coisas, como a absorção de alguns nutrientes de outros
de outros alimentos que são necessários, né? E por ter a diarreia vai impedir a absorção desses outros nutrientes. Então, assim, além de estar, no caso, vai prejudicar vão ter outros fatores prejudicando também. A pessoa com intolerância, então, ela tem que se reeducar a sua alimentação. É mais difícil tratar a criança ou adulto que depois de muitas décadas, há muitos anos, já consumindo aquele produto, chega um momento, a partir dos 40 não pode mais consumir mais, porque apareceu ali uma intolerância à lactose. É difícil? Olha, é difícil, eu acho que em qualquer idade, porque tem criança que fica mais fácil de você educar. Só que é complicado você levar seu filho, por exemplo, que tem intolerância numa festinha de aniversário. Os docinhos são à base de leite. Porque a maioria das crianças talvez não tenham intolerância. Aí o próprio bolo do aniversário. Então, assim, é difícil você educar a criança também, mas não é impossível. Como o adulto, eu acho que também é complicado com o adulto, porque ele já passou anos convivendo com o leite e de repente você tem que excluir do seu cardápio. Então, é complicado eu acho que em qualquer fase é complicado, mas não é impossível. Eu acho que se você tiver uma força de vontade, né, e preocupação mesmo. Bom, Sandra, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos continuar falando a respeito da intolerância à lactose e também conversar a respeito dos produtos que não têm a lactose, que já temos aí bastante opções no mercado para quem é portador desse problema, infelizmente, né? Daqui a pouco a gente volta, fique atento, não saia daí. E o Viva Bem está de volta, hoje conversando com a nutricionista Sandra Titonelli sobre intolerância à lactose. Hoje o mercado tem muitas opções de produtos, mas antes da gente entrar nessa questão dos produtos, do mercado, das opções da população, a gente tem uma dúvida também, Sandra. A intolerância à lactose, ela pode surgir por causa de outras intolerâncias no organismo também? Pode, no caso de uma pessoa que, vamos supor, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem uma intolerância ao glúten e não segue a dieta, arrisca, né? E vem tendo quadros de diarreia consecutivos, o que vai acontecer? Ele vai prejudicar a absorção de algum outro nutriente ou vai lesar mesmo, vai prejudicar o organismo, lesando alguma parede, alguma célula do intestino que produz outras enzimas que, no caso, vão digerir outros alimentos, no caso, a lactase, né? A enzima da lactase. De repente, pode ocorrer de ser tão grave, de prejudicar a produção de outras enzimas como a lactase. Agora, hoje o mercado ele já dispõe bastante opção nessa área de produtos sem lactose. Eu queria que você falasse um pouco disso, a questão da necessidade do paciente realmente estar seguindo à risca essa dieta, até para que um pouco mais lá na frente, ele reeducado nessa questão do seu hábito alimentar, ele possa dissipar mesmo essa intolerância à lactose, porque pode, assim como surgiu, desaparecer também, né, Sandra? Olha, vai melhorar, vai parar. A pessoa não vai ter sintomas se ela excluir totalmente os derivados de leite, o próprio leite, né? Qualquer produto que tenha a lactose, se ele excluir da dieta, ele vai ter uma melhora no quadro, ele não vai ter nada, porque vai voltar ao normal. Só que aí a gente tem que pensar também que os derivados de leite, eles são ricos em fontes de cálcio e de outros nutrientes, né? Vitaminas e minerais que são muito importantes à nossa saúde. Então a gente vai ter que procurar substitutos. Exatamente, porque o leite, com suas substâncias, outras substâncias que também são essenciais ao organismo, fica complicado até da população intolerante à lactose consumir, né? Então vai ter que fazer uma dieta realmente assim bem balanceada, bem estrategicamente elaborada, para que essa pessoa não fique com carências, né, Sandra? Por exemplo, o leite líquido. Que outras substâncias tem que poderia prejudicar, já que eu não posso, por exemplo, tomar o leite à base de lactose? No caso, poderia prejudicar, poderia substituir. Tá. Algum produto à base de soja, né? Algum leite, temos leite em pó, temos leite líquido à base de soja ou de arroz. Também temos produtos à base de arroz que também substituem. Só que, às vezes, dependendo da dieta, ainda precisa de uma suplementação de cálcio ou de outras vitaminas e minerais.
Aí, nesse caso, poderia substituir por legumes, frutas? O que pode ser substituído? Olha, no caso, a pessoa tendo uma dieta equilibrada, ela talvez não precise tanto, mas mesmo assim ainda vai precisar de uma substituição. No caso, assim, vamos supor, de um adulto intolerante, no caso da mulher, uma mulher acima de 50 anos, ela já tem uma perda de cálcio, então ela vai ter que fazer uma suplementação de cálcio. Né? Você poderia dar exemplo de frutas, de produtos que poderiam ser adicionados nessa dieta? De frutas ou... Olha, temos os vegetais aí, as folhas verdes, elas são ricas em cálcio, né? E temos as frutas ricas em vitamina C, que no caso vão ajudar nessa absorção do cálcio, vai ajudar nosso organismo. Então, assim, você tendo uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, talvez você não precise tanto de suplementação, né? Porque não é só também o cálcio, tem a vitamina D também, que o leite nos fornece, né? Que a gente, no caso, o intolerante, ele fica deficiente dessa vitamina. E você tendo uma dieta equilibrada, você talvez precise de pouca suplementação nenhuma. Agora, voltando aos produtos sem lactose, que outras orientações é preciso estar dando à população intolerante à lactose para que realmente sigam a dieta à risca, que tenham realmente essa dieta balanceada, com substituições? Uhum. Igual eu te falei, já temos os produtos à base de soja, a gente tem leite, tem o queijo de soja, né, que é o tofu, temos leite condensado à base de soja, temos alguns biscoitos que não levam glúten, chocolate ao leite, que não é de leite de vaca, é à base de soja. E no caso das pessoas que não têm uma intolerância tão grave, pode estar se consumindo aí o iogurte, um queijo, no caso de queijo mais maduros, né? Que eles não têm um índice de lactose tão alto, mas no caso da pessoa que tem uma intolerância mais leve, né? Aí ela pode estar consumindo de vez em quando um queijo mais maduro, né? Que são aqueles queijos amarelos, ou uma manteiga, um iogurte, que não vai ter problema. E no caso do leite condensado, de ser de soja, você vai poder estar montando receitas, né? Usando a base do leite condensado como o leite condensado tradicional de leite. Para estar fazendo docinho, para estar fazendo sobremesas aí variadas. E não vai estar, né, excluindo essas sobremesas do seu cardápio. Agora, Sandra, tem uma curiosidade também do nosso telespectador a respeito se o pão realmente é perigoso para quem é intolerante à lactose. Que tipo de pão deveria realmente ser consumido? Como é que ela poderia ficar mais atenta em relação ao consumo do pão? Olha, a maioria dos pães tem lactose, principalmente os pães industrializados. Só que a gente já tem algumas empresas, né, alguns fornecedores, algumas panificadoras e alguns fornecedores de pão que não leva lactose, não leva leite no pão. Então ele vem escrito no rótulo, na própria embalagem, às vezes na frente vem escrito, não contém lactose. A maioria vem no formato de pão de forma, né? Não, tem outros pães também, só que eu deixaria assim, eu daria uma dica para poder ficar muito atento aos rótulos, porque em todo rótulo de produto ele vem dizendo o ingrediente que tem. Então, no caso de dúvida, mesmo o produto de panificadora, esses pães que a gente compra no dia a dia, de panificadora que não são embalados, são pesados na vista do cliente, eles têm no rótulo, na etiqueta, deve constar os ingredientes, assim como a informação nutricional de calorias e o resto. Então, ele deveria, todas as empresas, todas as panificadoras, estar informando, né, os ingredientes ali na própria etiqueta. Sandra, como estamos no café da manhã, da maioria dos nossos telespectadores, nesse momento a gente está no café da manhã, eu queria que você desse uma receita para a gente de um café da manhã, para que eles não sintam tanta falta daquele pãozinho tão gostoso de manhã cedo, quentinho da padaria, aquele bolinho tradicional de trigo que muita gente ainda consome, gosta de consumir no café da manhã. Que opções você daria para a gente, nesse momento, tomar um café de manhã saudável, sem lactose? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura não vai lactose. Bolo de cenoura, na receita do bolo de cenoura não tem leite.
Então poderia estar comendo um bolo de cenoura. Tem receitas de bolo de milho ou outros bolos aí que não leva lactose, não leva leite, né? Consequentemente não tem a lactose. E está procurando um pão alternativo aí que não tenha lactose. Está consumindo uma manteiga mais leve, um queijinho de soja, um leite à base de soja. Dá para se fazer um café da manhã rico em nutrientes e que não tenha lactose. E o Viva Bem fica por aqui. Eu vejo você amanhã a partir das 6h30 da manhã. Um grande abraço e um ótimo dia a todos. Até lá!